Graça e paz, amados. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Hebreus 9, 27 e 28. Hebreus fica quase no final do Novo Testamento. Fica depois de Timóteo, de Tito. E quem quiser ler na minha versão, está exposto aqui no projetor de imagens. O irmão pode acompanhar a leitura também pelo projetor de imagens aqui, assim como o irmão Josias. Então nós vamos ler esse texto da palavra de Deus e assim meditar um pouco naquilo que Deus tem para nós nesta noite. É necessário que a gente esteja atento. Se você está aqui, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Diga isso para Deus, diz assim: Deus, tu tens uma palavra para o meu coração. Amém, irmãos? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo. Vamos orar? Deus e Pai, que a Tua verdade, que a Tua palavra foi lida, Senhor, possa ser expressada e que entendamos em nome de Jesus, que entendamos a Tua palavra e decidamos, ó Pai amado, no final, em querer fazer a Tua vontade, no nome de Jesus, amém. Amados, esse texto que eu li é um texto bastante forte da palavra de Deus, que pode ser usado contra muitos pensamentos e ideias contrárias ao que a Bíblia fala e o que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. E esse tema que eu vou usar hoje é um tema, pode ser até impactante para alguns, mas é verdadeiro: a morte e as suas consequências. A morte e as suas consequências. Amados, o que é a morte? É o fim da vida biológica, é a fragilização do corpo humano. Talvez daqui a 10 anos nós não tenhamos esse mesmo público aqui, porque algumas pessoas podem morrer. Eu posso morrer amanhã, não é verdade? A nossa vida não depende do nosso querer, depende da vontade soberana de Deus, de nos deixar vivo ou nos levar para quem é realmente cristão. Queridos, isso acontece em todas as raças, em todos os ciclos humanos, em todos os países. Por isso que certo pensador disse o seguinte, por favor, Melina: estamos cada dia mais longe do berço e mais perto da sepultura. Estamos cada dia, irmão Zé Carlos, mais longe do berço e mais perto da sepultura. A cada dia morremos um pouco. A cada dia morremos um pouco. E dentro dessa reflexão eu gostaria de chamar o primeiro ponto dessa reflexão. O propósito da verdade sobre a morte é nos dar segurança. Vamos repetir isso comigo, vamos lá? Todos, vamos lá, Braz? O propósito da verdade sobre a morte é nos dar segurança. E o texto bíblico está escrito aí, que nós vamos projetar também, diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para não se entristecerem como os outros que não têm o quê? Esperança. Isso é Paulo escrevendo à igreja em Tessalônica. É importante a gente entender que a preocupação de Paulo ali é com aqueles irmãos
que talvez estivessem muito chorosos, porque muitos já haviam morrido pelo Império Romano, Lucas, que perseguia a igreja, pelos judeus que perseguiam a igreja. E é necessário que a gente entenda essa dimensão para entender quando Paulo falou àquela igreja, para que eles não se vissem como aqueles que não têm esperança. Amados, os não cristãos, aqueles que vivem sem Cristo, encaram a morte com pavor, com tristeza sobre tristeza, como encerramento da vida. A realidade da morte é para todos. Nós não podemos ter atitudes extremas com relação à morte. Não podemos. Nem eu, nem você, nem nenhum de nós aqui pode ter atitudes extremas com relação à morte. Por favor, Mel. Temer a morte não é uma atitude cristã. Temer a morte não é uma atitude cristã. É necessário saber que o Senhor é soberano e que a vida e a morte estão em suas mãos. E a Bíblia diz: se estou vivo é para glorificar a Deus, e se eu morro é para glorificar a Deus. Quer esteja vivo, quer eu esteja morto, diz o apóstolo Paulo, a minha vida é para glorificar a Deus. É necessário entendermos essa verdade. Verdade essa expressa nessa palavra que é minha palavra. Em segundo lugar, irmãos, a morte ela é inevitável. Quantos aqui vão viver para sempre? Nenhum de nós. Um dia nós vamos morrer. Um dia você vai morrer. Um dia eu vou morrer. Irmãos, é preciso parar para pensar que a morte muitas vezes chega na casa do vizinho e nunca vai chegar na nossa casa. Isso não é verdade. A morte vai chegar em todas as casas, vai bater a porta de todos os lares, vai entrar em todos os lares e vai levar muitas pessoas de todos os lares. A morte ela é o quê? Inevitável. Por mais que possamos trabalhar contra ela, e devemos, exercitar, ter uma boa alimentação, tudo isso é importante, é verdade, a gente deve fazer isso, mas ela virá sobre nossas vidas. Quando nascemos, irmãos Marcos Pontes, temos uma grande certeza que um dia vamos o quê? Morrer. Isso biologicamente é comprovado. As células envelhecem e morrem naturalmente. É um processo irreversível, como eu disse aqui no ponto desse texto. Não tem como barrar a morte. A morte faz parte do quê? Da vida. A morte faz parte da vida. Mesmo que não queiramos, mesmo que não aceitemos, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, Jonathan. Ela vai acontecer, Mel. É necessário conviver com essa verdade. Terceiro, a natureza da morte. Vamos ver Jesus falando em Mateus, depois volta para aí, depois volta para onde está aquela árvore. 10:28. Vamos ler todos juntos? Bem bonito, bem compassado, vamos lá? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Esse é um alerta de Jesus. Volta para desse lado, meu lado esquerdo, seu lado direito, está escuro, está morto a árvore. Do meu lado direito, seu lado esquerdo, está vida a árvore. E a sociedade anda sempre assim. Pessoas morrem, pessoas nascem. Pessoas morrem, pessoas nascem. Pode ir, irmã. Queridos, o inimigo das nossas vidas é o diabo. E ele é que devemos temer. O apóstolo Paulo afirma
que ele anda ao nosso, o apóstolo Pedro afirma, que ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar como leão. Esse sim, devemos ter medo, Jacira. Desse sim, devemos ter medo. O apóstolo Paulo afirma que o diabo é sábio, que ele tem ciladas espertas, sabidas contra nós, arapucas armadas contra nós. O Senhor Jesus afirma que ele é o quê? O príncipe do quê? Do mundo. Ele é o príncipe do mundo. Ele reina nesse mundo. Ele reina nesse mundo. Amados, ele coloca a mulher certa na hora certa. Ele coloca a possibilidade de dinheiro fácil na mão do quem ele sabe que vai ser corrupter. E a corrupção campeia o nosso país, de norte a sul, leste a oeste. O Brasil é o país da corrupção. Basta assistir a TV que os irmãos vão ver. É corrupção por todo lado, desde o presidente da República ao menor vereador, desde o senador da República a um zelador de um prédio. Todos estão envolvidos em corrupção, menos aqueles que têm um compromisso fiel e verdadeiro com Jesus Cristo. Infelizmente as drogas, lícitas e ilícitas, têm dominado o mundo. Os irmãos que estavam de manhã aqui viram aquele grupo de jovens. Ali a grande maioria, 90%, eram pessoas envolvidas em drogas. Maconha, crack, cocaína e toda espécie de drogas ilícitas. E outros em drogas lícitas, que bebiam e enchiam a cara de cachaça, vinho e o que vocês quiserem falar. Dessa forma que o diabo domina o mundo, a violência bate às nossas portas. Os motoristas alcoolizados, dirigindo os carros em alta velocidade. A gente sai de casa de manhã, não sabe se volta de noite. A infidelidade, um para com o outro, um para com a mulher para com o homem, os homens para com Deus. É marca, infelizmente, desta geração que nós vivemos. O diabo veio para fazer o quê, irmãos? O que é que diz a Bíblia em João 10:10? Veio para fazer o quê? É o papel dele. E ele faz muito bem esse papel. E está levando muitas vidas consigo para o inferno. Enquanto muitas vezes a igreja do Senhor, que tem a palavra da verdade, a palavra que pode salvar, se cala diante do inimigo que conquista vidas para o inferno. O que é que eu e você temos feito? O que é que eu e você temos feito? Mas fique quieto, fique calmo, porque no final desse versículo diz que Jesus Cristo veio para nos dar o quê? Vida, e vida em abundância. Se o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para nos dar vida e em abundância. Então nós não precisamos aderir ao mundo de pecado. Precisamos estar firmes no Senhor. E se você não tem Jesus ainda como seu Salvador e seu Senhor, preocupe-se com a sua vida. Preocupe-se com a sua vida. Por favor, se você tiver Jesus em sua vida, terá a bênção da presença de Deus agora e aonde? Agora e na eternidade. Mas antes tem que pensar em entregar a vida a Jesus. Por isso, afirmamos que Jesus é o sentido para a vida e o pecado é o motivo para a morte. Jesus é ou não é o sentido para a vida? Sim, Ele é o sentido para a vida. Isso aqui não é apenas um discurso eloquente. Jesus é o sentido para a vida. Isso é verdade, é realidade. Jesus é o sentido para a vida. Tire Jesus da sua vida, o que sobra?
que sobra? O que sobra? Pergunto eu. Nada. E o pecado é o motivo para a morte. E o pecado é o motivo para a morte. Em quarto lugar, irmãos, morte eterna ou segunda morte. Qual a diferença, pastor Reginaldo, entre a morte e a segunda morte? Qual é a diferença, irmã Lu, entre a morte física e a segunda morte? O texto que nós lemos diz que depois da morte cumpre-se o juízo. A morte é juízo de Deus. Ela é reservada para todos os quantos estão vivos. Mas o senhorio de Jesus nos livra da segunda morte, da morte eterna. Os que dão as costas para a palavra de Deus enquanto estão vivos, os que dão as costas para o Evangelho do Senhor, sendo só amigo do Evangelho ou qualquer coisa do Evangelho, aqueles que não aceitam Jesus sob hipótese nenhuma, vão até a igreja, ouvem até os pais, ouvem o pastor, têm uma Bíblia, ofertam às vezes, cantam às vezes, mas não tem o coração na obra do Senhor. A sua vida não é do Senhor, a sua vida não representa nada para o Senhor. Eu garanto, por experiência própria, não que eu já tenha morrido, mas por experiência de ver pessoas como essas morrendo e não morrem com Jesus. Não morrem com Jesus. Queridos, há dois textos que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa noite. Um é a oposição ao outro, no livro de Apocalipse, capítulo 2, capítulo 21, verso 8. Prestem bem atenção no texto, que agora eu vou ler para os irmãos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no fogo, lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é o quê? Esta é a segunda morte. Porque Deus deixou elencar esses critérios ali. Primeiro, o que é que a Bíblia diz? Os quê? Os covardes. Que covardes são esses? Esses não são os covardes que têm medo de tiro, de bala, não é isso não. Esses covardes são aqueles que não professam a sua fé publicamente, que diante da mínima tentação, não sou cristão não, eu sou cristão, na minha igreja pode tudo. Não é assim, irmãos. A gente tem que dizer, Bia, o que, Bia? O que a gente tem que dizer? Acorda ela ouvindo. A gente tem que dizer o que? Na nossa igreja nós somos cristãos de verdade, cumprimos a palavra de verdade. Algumas coisas nós podemos, mas nem tudo nós podemos. Os depravados, quem são esses depravados? São aqueles que vivem a depravar as coisas. A depravar as coisas. Muitas vezes até depravando a palavra de Deus, depravando o ministério santo que o Senhor Jesus nos dá. Para esses também não tem lugar no céu. Não tem. Os incrédulos, Lucas, os incrédulos, não tem lugar para eles no reino do céu. Como alguém que não crê em Deus pode ir para o céu? Como alguém que é incrédulo, não crê naquilo que Deus fala, que Deus mostra, Deus age, chega a ele através da palavra de Deus, ele continua não crendo e não crendo e não crendo. Como ele pode morrer e ir para o céu, irmãos? Como? Não pode. Se comete imoralidade sexual. Aí vai desde prostituição, adultério, poligamia, homossexualidade, toda sorte de depravação moral. Não tem lugar no céu para essas pessoas.
os que praticam a feitiçaria. Tem uma onda hoje, irmã Gil, que diz o seguinte: não, eu não pratico a feitiçaria, não. Eu gosto do filme de Harry Potter, porque ele é um feiticeiro do bem. Meu irmão, não existe feiticeiro do bem. Feiticeiro é todo do mal. Harry Potter não faz sentido para a gente cristão assistir. Necessário a gente desligar a televisão e não ir ao cinema. Não existe feiticeiro do bem, não, só existe feiticeiro do mal. A feitiçaria propõe coisa ruim. Quando alguém diz, esse cara parece um feiticeiro, eu já fico com medo, porque eu fico imaginando o que é que ele pode fazer ali naquele momento. Porque, irmãos, é necessário que a gente entenda isso, que o feitiço que a pessoa pode fazer, ela faz para o mal da outra pessoa. Eu nunca vi feiticeiro fazer o bem a ninguém. Os idólatras, aí a gente se pega muito a um grupo de religiosos que adora imagem de esculturas. Também eles não irão para o céu, mas não é só eles. Tem gente que adora o dinheiro, tem gente que adora um carro, tem gente que adora um emprego, tem gente que adora o marido, tem gente que adora a posição social, e daquela posição ele não quer descer de jeito nenhum. Irmã Diana, esses também não têm lugar no reino dos deuses. Esses também não têm lugar. Aí os mentirosos também não. Pastor, nem uma mentirinha. Não existe nem mentirinha nem mentirona, né? Isso é algumas brincadeiras, isso pode ser feito. Mas quando a gente mente com o princípio de mentir, você já está pecando, meu amado, minha amada. E sabe o que está reservado para quem pratica essas coisas e muitas outras mais? É o quê? Será lançado no fogo que arde em enxofre. Esta é o quê? Vamos dizer, esta é o quê? A segunda morte. Essa morte é eterna, não tem volta. Não tem volta para quem morre eternamente. Abra bem os ouvidos. Abra o ouvido do coração, do espírito. Todo aberto agora, tudo aberto, tudo aberto. Não existe volta para quem morre sem Cristo e vai para o inferno. Não existe volta. Não existe volta. Vamos para o próximo texto, que é antagônico a esse. Felizes, santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Amém? Os crentes que creem em Jesus, que participarão da primeira ressurreição. A morte não tem o que sobre eles? A morte não tem o que sobre eles? A morte não tem poder sobre eles. Eles reinarão com Deus e com Cristo. Com Deus e com Cristo. Você tem certeza que você vai reinar com Deus e com Cristo? Não precisa responder. Só pense nisso. Só pense. Eu vou reinar com Deus e com Cristo. Meus amados, a morte eterna é marcada pela presença ou ausência de Cristo na sua vida. O próximo, por favor, irmã. Exatamente. A morte eterna é marcada ou não pela presença de Cristo. Cristo é presente na tua vida? Você não precisa responder para mim não, é só para você mesmo a pergunta, entre você e Deus. Jesus é presente na tua vida? Ele é o grande diferencial, não apenas na teoria, mas na prática. Tem muita gente, pastor Reginaldo, que diz assim: eu sou evangélico, eu sou cristão, se eu morrer eu vou para o céu. Mas a vida dele não demonstra essas atitudes. Na vida dele, ele parece muito mais
com aquele fariseu que diz uma coisa e faz outra, do que com um crente real e verdadeiro. Qual a sua posição diante disso? As suas atitudes demonstram que você é cristão? Ou as suas atitudes demonstram que você não é cristão? Eu não estou dizendo que você não se diz cristão. Eu estou dizendo as atitudes que você toma em sua vida são atitudes de cristãos ou não? Porque a gente vai ter que fazer essa separação, irmãos. Como é difícil olhar para a igreja e ver quem realmente é cristão e quem realmente não é cristão. Amados, o quinto ponto: os efeitos da morte. Vamos para o slide próximo. Esse eu queria que todo mundo lesse comigo, bem forte e bem bonito. Vamos lá? Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Amados, para os descrentes, ou para os não crentes, ou para aqueles crentes entre aspas, a morte é uma maldição, é uma penalidade, é um inimigo. Para a pessoa descrente, há um choro desesperado, um clamor, lágrimas incontroláveis, gritos de desespero, porque perdeu alguém que não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu, como pastor, irmãos, fui pastor lá em Petrolina, quase 20 anos, e participei, glória a Deus, muitos cultos de louvor ao Senhor por vidas de crentes comprometidos com o Senhor. E participei também, não vou dizer infelizmente, mas eu tive que participar e aproveitei aquele momento para falar de Jesus, de cerimônias de pessoas que não eram cristãs autênticas. E eu vi a diferença. A diferença, irmão Elias, é gritante, é bárbara entre um e outro. Eu já contei esse exemplo aqui, pregando aqui na igreja, creio, algumas vezes, ou uma vez ou duas, não lembro quanto, que eu participei de um culto em louvor a Deus pela vida de Milka. Milka era uma irmã da igreja. Eu cheguei com o tempo, 2 anos ela veio a falecer. E nós fizemos o culto, levamos o caixão até o cemitério, entramos no cemitério, viu, irmã Socorro? Entramos no cemitério, e estávamos lá fazendo a última parte da despedida do corpo, porque a vida dela não estava mais ali. E nós cantávamos, nós orávamos, e nesse exato momento, irmã Edilene, adentra o cemitério um sepultamento de uma pessoa não crente, totalmente sem fé em Jesus. Havia tanto desespero, tanta luta, gente puxando o cabelo, caiu uma pessoa dentro da cova. Então era um desespero total, e eu pude perceber a diferença, irmão Ciron, entre alguém crente que morre, mas morre no Senhor, e alguém descrente que morre sem ser no Senhor. Sem ser no Senhor. Ali deu para perceber a diferença entre quem morre no Senhor e quem não morre no Senhor. E é interessante que nós estávamos cantando uma música que a gente sempre canta nos cultos em ação de graças com pessoa que morre, que diz assim: Ele vê meu Redentor, Ele vivo, junto a Ele eu hei de estar. Cantando na confiança que Milka estava na presença do Senhor. Mas na outra pessoa, eu não sei quem nem o nome, havia desespero, lágrimas e dor. No de Milka havia choro, mas um choro esperançoso. Amém, irmãos? Um choro esperançoso de um dia encontrar com ela na glória do Senhor. Queridos,
Para concluir essa reflexão, conclusão. Primeiro ponto da conclusão: a morte física é consequência do pecado, e a universalidade da morte prova a universalidade do pecado. Ou seja, se todos morremos, é porque todos pecamos. Se todos morremos, é porque todos pecamos. E o que é pecado? Essa palavra pecado já está perdendo até o sentido. Pecado é errar dos objetivos de Deus. Pecado não é apenas ser um bom pai, ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom estudante, Não é isso não. Isso é obrigação sua ser. Pecado é quando você extrapola, você passa pelo sinal vermelho. Quando você no namoro leva a sua namorada para um hotel. Quando você é casado com uma e tem duas fora. Ou quando você trai seu marido. Ou quando você toma drogas. Isso é pecado. Quando você é violento, quando você agride, quando você rouba, quando você explora, isso é pecado. Isso é pecado. Então, irmãos, é necessário que a gente pare e pense nisso. Será que a minha vida está alinhada com a direção de Deus? Será que a sua vida está alinhada com o desejo de Deus? Será que as nossas vidas estão alinhadas com o desejo de Deus? Segundo, a morte física não somente afeta o corpo, não sendo a cessação da vida e da consciência. Para aí. Existe na Bíblia uma parábola, que é uma história contada por Jesus, uma história contada por Jesus. Na realidade aquilo não aconteceu de fato, mas ele contou aquela parábola para ilustrar algo verdadeiro. A parábola do rico e de Lázaro. Eles dois viviam, o rico vivia a regalar-se, a comer comida boa, e o pobre ficava na calçada e nada era dado a ele. Só que veio o momento da morte, e os dois morreram. O rico foi para o inferno, e lá, não somente ele sentia no corpo, mas a mente dele entendia que era um lugar terrível. Ele olhava para cima e via Lázaro, e dizia: Lázaro, desce, molha na ponta da língua e traz aqui para mim, que eu estou num calor, desculpa a expressão, num calor terrível, tremendo. Aí o pai Abraão diz: quem está aqui não pode ir para aí, e quem está aí não pode vir para cá. Aí ele ficou desesperado: e meus irmãos, eu tenho acho que 5 irmãos, o que é que vai acontecer com eles? Aí o pai Abraão, que é o pai da fé, representante de Deus, diz o quê? Lá ele tem Moisés e os profetas. Ou seja, lá tem a Bíblia, para que eles possam ler e acreditar, e não vir para onde você está, mas vim para o lugar onde Lázaro está. Queridos, o inferno não é apenas uma ideia que a Bíblia tem sobre Deus e Satanás. Não. O inferno é algo real. O inferno é algo real. E Deus nos livre de irmos para o inferno. Terceiro, por ocasião da morte, o cristão, verdadeiro cristão, recebe uma morada celestial. Jesus disse para o ladrão ali na cruz, que reconheceu que Jesus era o rei. Aquele ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino. Mesmo Jesus todo ensanguentado, a coroa de espinho na cabeça, pregos nas mãos, nos pés, furado de um lado, e ele viu ali um rei morrendo por falar de amor. E ele disse então para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esta é a palavra de Deus
para as nossas vidas hoje à noite. E eu quero terminar apenas com um texto que eu gostaria que a nossa irmã Melina colocasse. Eu gostaria de ler primeiro, e depois os irmãos irão ler, só para os irmãos, falando baixinho, para que os irmãos possam entender essa verdade. Essa é a maior de todas as verdades da Bíblia, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Você nessa noite ouviu da graça salvadora. Agora leia baixinho, só para você ouvir, para você mesmo ouvir. Leia baixinho, por favor, leia baixinho, só para você. Irmã Rita, leia só para a irmã. A graça salvadora se manifestou a todos os homens. Por isso, meu amado, minha amada, não temos desculpas diante do Senhor da glória. A manifestação do amor salvador de Deus foi manifestada em Jesus Cristo a todos nós. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar a música da campanha de missões nacionais desse ano. É uma música que fala sobre uma mudança que só pode acontecer na presença de Jesus e com a presença de Jesus. E é necessário que todos nós, conscientemente, tomemos essa decisão de entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Conscientemente. Não é porque a sua mãe é cristã, o seu pai, que você também é cristão. Não, esqueça disso, irmão. Em nome de Jesus, a fé pessoal, individual e intransferível. Não é porque a sua esposa é que você também vai ser, ou se a esposa, o marido é, que a esposa também é. Isso não existe, irmãos. É uma decisão individual, pessoal, que só você pode tomar. E nessa noite eu queria abrir espaço para a sua vida, para que você pudesse, se você entendeu a mensagem, aceitar esse Jesus que pode transformar a tua vida, em nome do Senhor.